Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Gente, eu tenho um relatão da saída do corpo dessa noite. É um relato que eu vou falar para vocês que eu não me orgulho muito de trazer, mas é uma experiência que é válida a gente compartilhar com vocês. Pessoal, essa noite eu estava fazendo um deslocamento com um grupo espiritual, tinham projetores e tinham espíritos, era um grupo que ia fazer ali um trabalho espiritual, tá? Ia rolar uma assistência, alguma questão, uma reunião, e a gente estava se deslocando até um certo lugar no astral para fazer esse trabalho, tá? E o nível dos espíritos e projetores que estavam comigo eram mais linha de frente, são pessoas que atuam com desobsessão, tá? E o que que aconteceu? Quando a gente estava se deslocando no astral para ir para esse lugar, aproximou uma moça, um espírito, e ela tentou barrar a gente para não chegar nesse lugar que a gente estava indo e não fazer o que a gente ia fazer. Pessoal, vez em quando tem uns ataques espirituais fora do corpo. Às vezes a equipe vai trabalhar, vai fazer uma assistência, e aí rola um assédio, rola um ataque espiritual para tentar, né, impedir de fazer, às vezes, uma incursão, um resgate, né, uma limpeza, enfim. Essa moça, ela começou a aproximar do grupo, eu já mirei nela, eu sabia que ela ia fazer alguma coisa, ela já estava manifestando isso no astral, né, na indução dela, então eu li a aura dela de longe e eu já estava esperando que ela ia fazer algo. E ela plasmou como se fosse uma arma e ela ia jogar coisas na gente, ela estava tentando atacar a gente. E eu olhei para ela e aí eu comecei a entrar no embate direto com ela. Eu eu peguei e contive ela primeiro pelos braços, eu segurei ela e eu tirei aquela forma plasmada, é como se ela realmente tivesse com uma arma na mão, e eu tirei aquilo da mão dela e eu amarrei ela inteira com uma corda, tá? Espiritual, né? Que são contenções, que, gente, isso é muito comum, às vezes numa desobsessão, em terreiro, centro espírita, apometria, se amarrar, né? Amarrar algumas entidades, espíritos ali, para que eles possam ser contidos. Isso tudo é plasmado. E eu fiz isso com ela. Eu amarrei ela inteira para ela ficar ali imóvel, tá? Com um padrão de energia muito denso. Então era justamente uma corda espiritual que eu pus em volta dela. E ela estava surtada, ela estava muito raivosa. E ela começou a, acho que, xingar, falar um monte de coisa. E aí eu virei para um amigo que estava comigo. Eu acho que ele era espírito mesmo, não era fora do corpo que ele estava. Eu virei para ele e falei assim, cara, dá uma desacordada nela, dá uma coronhada nela aqui assim para ela apagar. Gente, não mergulho do que eu tô falando, tá? Pelo amor de Deus, mas é uma realidade que eu tô trazendo para vocês. E ele pegou e bateu assim na cabeça dela, para ela ficar meio atordoada, assim, né? Sem conseguir raciocinar, para ela acalmar, entre aspas, tá? Pra gente conseguir conduzir ela dali para frente. Pessoal, eu já fiz isso outras vezes, tá? E eu percebo que é comum isso acontecer no astral. Às vezes você, né, dá um mata-leão no espírito, você dá um choque, né, energético na cabeça do espírito ou em algum outro lugar do corpo astral, isso gera um impacto. E isso muitas vezes facilita a condução, né, ou a contenção do espírito, tá? Enfim, que ele fez o que eu pedi, e aí a gente pegou e conduziu ela para o lugar que a gente estava indo, ela foi junto e a gente isolou ela, a gente meio que trancou mesmo essa moça num lugar. E aí eu falava para a equipe assim, eu falava, é, eu já conheço de outros carnavais isso aí, tá? Ela, e aparentemente eu já conhecia essa pessoa, fora, né, esse espírito, né? Que está em espírito pleno, não acho que é uma pessoa fora do corpo, é um espírito mesmo dessa moça. E eu já conhecia a assinatura energética dela e ela já tinha dado problemas várias vezes, então o que eu entendi é que ela já tinha feito tentativas de ataque, e isso é uma coisa constante, tá? Que ela já fez isso outras vezes.
e talvez por isso a minha abordagem dessa forma com ela, né, desse tipo de contenção e atuação sobre ela. E aí, pessoal, quando a gente isolou ela, tinha um amigo meu e esse estava fora do corpo, e eu fui conversar com ele, eu falei, cara, como que eu fico ainda indignado, eu estava falando isso para ele, como que a pessoa tem conhecimento espiritual, sabe das coisas e faz isso, sabe? Ainda atua dessa forma, age dessa forma. Eu estava indignada, gente, falando da moça, porque ela tem um conhecimento espiritual e ela estava agindo de uma forma que não estava condizente com o conhecimento que ela já teve, sabe? E o que é muito comum, gente, a gente vê muitos magos trevosos, né, espíritos que fazem assim coisas e que, sabe, em algum momento eles foram iniciados na luz e, né, mudaram o caminho, tá? Isso não é uma crítica, não é um julgamento, mas é assim, é algo que foi verificado. E eu, fora do corpo, eu fiquei conversando com esse amigo meu e ele falou, é assim, né? É, isso acontece, e ele falou, é muito triste, mas é uma coisa que acontece, né? E aí a gente parou o papo por ali e continuamos ali. Depois eu não me lembro exatamente o que a gente fez. Eu tive outras experiências. Ontem, aqui na matéria, eu adotei uma gatinha que eu contei para vocês aqui na rede social, e ela, gente, ela ficou grávida porque um gatinho preto pegou ela aqui no meu quintal. Enfim, que ela ficou prenha e ontem ela pariu os filhotinhos antes de eu dormir. Eu fiquei dando assistência aqui para ela, cuidando, né? E fiquei preocupada com os filhotes, porque eu queria ter ajudado quando vi, ela já tinha parido dentro da sacola na minha estante. Foi muito. Nossa, eu levei um susto. E aí, pra você ver, eu fiquei tão preocupada com ela também que à noite eu mesclei um pouco. Eu saí, a minha mente focou nela e eu tava vendo os gatinhos fora do corpo. Então, uma boa parte da minha experiência essa noite também, eu fiquei vendo os gatinhos e ela ali fora do corpo, né? Eu me desloquei até lá, no corpo astral, e fiquei acompanhando ela alguns momentos, tá? Pessoal, é isso então, né? Mais uma abordagem, uma contenção espiritual por conta de um trabalho espiritual e proteção também do grupo que eu estava. E com certeza essa noite eu agi como linha de frente total, né? Eu tenho essa consciência. Já fiz isso outras vezes, mas faz parte, tá bom? Paz e luz.